Doutor Fernando Gomes, tudo bem? Mais um dia, doutor. Mais um dia, vamos trabalhar, Elisa. Vamos trabalhar com mais um correspondente médico, lembrando que você pode sempre participar mandando a sua pergunta, a sua dúvida, hashtag correspondente médico, vai lá no Twitter e já a gente exibe sua questão aqui no telão. Pois bem, vamos em frente. Começamos com um assunto que está preocupando autoridades de saúde na Índia. E não é a variante do coronavírus originária no país, não, viu? A mucormicose, ou fungo negro, mais essa, está atingindo milhares de pessoas por lá e muitas delas se recuperaram há pouco tempo da Covid-19. A gente quer compreender, existe alguma relação? O quão mal esse fungo pode fazer? O médico Alexandre Barbosa falou com a gente sobre a relação desse fungo com o coronavírus, então vamos ouvir. A mucormicose é uma doença causada por um fungo que se aproveita de fatores que levam à imunossupressão em alguns pacientes com Covid grave para conseguir progredir, sendo considerada, portanto, uma infecção oportunista. Na Covid grave, é muito comum que os pacientes sejam diabéticos, que é uma situação que determina o déficit da função do sistema imunológico, que, aliado a outras situações bastante comuns nessa doença, como, por exemplo, o uso de oxigênio, o uso de corticoide e outras complicações específicas, gera um ambiente mais favorável ao crescimento e invasão do chamado fungo negro. Fungo negro. Nós temos aqui no nosso telão algumas características desse fungo. Já quero começar perguntando, doutor, o que já sabemos sobre ele, sobre os efeitos dele no ser humano? A primeira coisa que a gente sabe é que a mucormicose é rara, por sorte, mas tem uma mortalidade envolvida no processo muito grande, quase 50% de todo o processo. Como muito bem dito foi pelo doutor Alexandre, a gente sabe que existe uma questão oportunista. Então, não significa que a pessoa que tem Covid, necessariamente, ela venha desenvolver a mucormicose. Mas, principalmente, se tiver também a questão do diabetes descompensado, existe uma porta aberta para que o sistema imunológico não funcione de forma adequada e, juntando a presença do fungo com esse sistema imunológico não competente, você pode ter instalado a doença, que tem algumas formas que são conhecidas de uma forma clássica. Uma forma chamada rinocerebral, principalmente porque acaba atingindo os seios da face, que são essas cavidades que existem dentro da nossa própria face, do próprio crânio, em que quando a gente tem, por exemplo, uma infecção simples, a gente chama de sinusite, só que aqui causada por esse fungo, pode ter uma evolução bastante grave, inclusive com acometimento de envoltórios, ganhando pela corrente sanguínea ou por contiguidade o tecido cerebral. Então, uma sinusite um pouco mais severa, se a gente pode generalizar observando assim, doutor? Podemos generalizar assim. E da mesma forma que os esporos desse fungo podem também acometer os pulmões, a gente pode ter uma forma conhecida como pulmonar, uma forma também conhecida como cutânea, quando a gente vê lesões pretas, tanto na boca como também na própria pele, com alterações que são clássicas relacionadas a isso, e também existe uma forma relacionada com o aparelho gastrointestinal. Então, a gente sabe que esse fungo ele é encontrado principalmente em ambientes úmidos, então você pode imaginar o seguinte, Elisa, o paciente que está recebendo oxigênio, geralmente esse oxigênio ele vem junto com o umidificador, ou o próprio ambiente do local onde a pessoa está, já tem uma predisposição para que exista o fungo lá. O que deve ficar claro é que, assim, não se espalhe entre as pessoas. Importante. É uma infecção, mas não é uma doença contagiosa. Então, por exemplo, você tem um paciente aqui com mucormicose, não significa que o que está ao lado, por contiguidade, vai pegar a doença, como, por exemplo, acontece com o coronavírus. Sim, porque a gente está tão atento a esse detalhe de manter o distanciamento, não chegar perto de ninguém, Covid pode ser passada. Quando surge o assunto de um novo fungo que está acometendo algumas pessoas, causando mal, logo a gente já pensa, puxa vida, então agora é que eu vou ficar mesmo longe das pessoas. A gente tem de se preocupar a esse ponto, doutor, ou não? Não, a preocupação maior existe em relação à competência do sistema imunológico. Lembrando que a taxa de mortalidade, como eu falei, né, de 20% chegando até a 50%, o que traz bastante preocupação. Então, talvez qual seja a explicação para a questão da Índia e que a gente não tenha visto isso ao redor do mundo? Talvez um número maior de pacientes diabéticos, não compensados, não controlados, eu quero dizer aqui com a taxa de glicemia estourada a longo prazo, ou então até mesmo a utilização de imunossupressores que é utilizado muitas vezes no tratamento do coronavírus, como por exemplo os corticoides, podem, na verdade, propiciar que isso venha a acontecer. Então, assim, é preocupante porque a taxa de mortalidade associada é muito grande, mas, por sorte, não é algo que seja contagioso de uma pessoa para outra.
Muito bem esclarecido, então, aqui para você, assunto que está em alta, e é justamente por isso que a gente trouxe para o nosso correspondente médico fungo negro. Próximo assunto: autoridades de Singapura, na Ásia, aprovaram um tipo de teste de bafômetro. Para que esse tipo de teste de bafômetro? Detectar o coronavírus. O teste traz o resultado em menos de 1 minuto. Segundo os estudos feitos em Singapura, esse tipo de teste atingiu mais de 90% de precisão para detectar a Covid. E como funciona esse teste? Possivelmente você está se perguntando. É igual àquele realizado em motoristas para detectar quem bebeu antes de dirigir. A pessoa sopra em um bucal descartável, que estava agora há pouco ali aparecendo na imagem. Pronto, está aqui, ó. Na mão de quem está segurando, então, esse acessório aqui na imagem de demonstração. A pessoa sopra esse bucal e a máquina detecta ou não o vírus em segundos, por meio de compostos químicos do hálito. Doutor Fernando Gomes, quando a gente fala que uma espécie de um teste de bafômetro pode detectar Covid, traz uma pitada de criatividade aí na cabeça dos cientistas, né? Até a ponto da gente ver de, puxa vida, mas será que é possível? Será que a gente vai avançar? Mas esse é o caminho natural da ciência, né? Várias frentes para conseguir detectar o mais rápido possível a doença. Sempre que a gente mistura elementos como, por exemplo, o próprio organismo do ser humano com uma infecção viral, você pode imaginar que existem produtos muito específicos, moleculares, que são produzidos. E não significa que, óbvio, o nosso aparelho olfativo seja capaz de detectar essas variações, como, por exemplo, quando você sente o cheiro de uma comida, você sente o cheiro de um perfume ou alguma coisa diferente. Mas elementos moleculares específicos existem. Então, se a gente é capaz de detectar mais de 10 mil tipos diferentes de odores, você pode imaginar o seguinte: uma máquina, um computador preparado para isso, consegue então detectar a assinatura do coronavírus quando existe essa infecção. De modo que traz uma informação bastante rápida e prática se existe ou não o SARS-CoV-2 naquele indivíduo, naquela pessoa. É lógico que testes fazendo a comparação entre essa detecção e a presença real do vírus são importantes para que você possa, então, ter isso aprovado e aplicado em larga escala. Isso aqui traz para a gente uma informação bastante importante, né? Até mesmo para controle em lugares onde você tem um tráfego muito grande de pessoas e você precisa de uma informação muito rápida sobre aquele tema. Pois é, o teste traz o resultado em menos de 1 minuto, repetindo aqui a informação que é bem interessante. E segundo os estudos, o tipo de teste atingiu mais de 90% de precisão. É um resultado bastante esperançoso, hein? Em termos de triagem, você pode imaginar, triagem de massa é extremamente esperançoso. Então você pode imaginar terminal de ônibus, terminal de metrô, ambientes onde pessoas vão circular, onde você precisa ter uma informação rápida sobre isso, acaba sendo bastante interessante. Agora é óbvio, né? Você detecta isso na pessoa, a partir daí então, se ela não sabe que está infectada, e principalmente para os casos que são oligossintomáticos, que é aqueles que preocupam a gente, né? Porque a pessoa que está doente, a gente percebe que está doente. Aquela pessoa que tem a infecção, mas tem muito pouco sintoma, essa sim acaba sendo complicada quando a gente vê ela misturada num grupo de muitas pessoas. Você então consegue intervir de uma forma mais eficiente com essa informação em tempo rápido. Ainda falando sobre detectar a Covid-19, doutor, como será que os bichinhos se comportam quanto a isso, hein? A gente vê cães farejadores, por exemplo, que são utilizados, incluindo por setores de segurança, detectar drogas em aeroportos e tudo mais, além de trazer um amor danado para as nossas vidas, né? No Reino Unido, já é fofo só de ver essa imagem desse cachorro feliz mexendo esse rabo e cheirando alguma coisa ali que a gente vai te explicar. Uma pesquisa usou no Reino Unido cães farejadores para tentar identificar pessoas contaminadas com o coronavírus, através de amostras do hálito e da pele dessas pessoas. E o resultado mostrou que os cachorros conseguiram detectar a maioria dos casos positivos de contaminação. A precisão foi de cerca de 90%, bastante alto também que a gente está trazendo aqui. Segundo os pesquisadores, isso significa que as pessoas com a Covid-19 têm um cheiro específico, mesmo quando estão sem sintomas. Doutor Fernando, olha lá o cheiro fazendo parte. O senhor estava falando agora há pouco. Meses atrás, a gente nem imaginava que Covid-19 poderia ter um cheiro específico. Claro que ainda serão desenvolvidos mais estudos, mas esse aqui já traz mais uma informação interessante para a gente, né? Sim, acaba sendo uma coisa muito interessante. Apesar do vírus ter tamanho nanométrico, você pode imaginar que substâncias que são produzidas quando existe o contato dele
com o sistema biológico de um corpo físico, produza compostos que são detectáveis pelo olfato, por exemplo, de um cachorro. É lógico que quando a gente compara a máquina, por exemplo, com o animal, a gente fica extremamente preocupado com a questão animal, porque por mais que o cachorrinho não venha desenvolver a forma grave do coronavírus, porque a gente sabe que eles podem desenvolver. Já mostramos aqui. Exato. O grande problema é ele ser um carreador. Como, da mesma forma, se tem um coronavírus numa maçaneta de uma porta, a pessoa toca e a outra toca também e leva o rosto, você pode imaginar, se a SARS-CoV-2 fica na região, por exemplo, do seu focinho ou coisa assim, poderia funcionar como um vetor. Doutor Fernando, a gente está falando de um assunto sério, mas eu estou aqui sorrindo desde o início, gente. O pessoal deve estar pensando, o que é isso? Mas é que ficar olhando o cachorro, eles são muito fofos mesmo, né? Estão ali participando desse exame, dessa testagem. E todos servindo ali como um trabalhador para esse teste. Doutor Fernando, qual a importância da gente abrir uma nova frente de identificação da doença? Elisa, você sabe que isso aqui é uma coisa incrível e que já existem tumores que são detectados através do próprio olfato por alguns cães. Existem trabalhos no Japão já mostrando isso e a gente sabe do grande trabalho que eles fazem junto com a polícia, por exemplo, né, quando vão identificar narcóticos e coisas desse tipo. Mas realmente acaba sendo uma interação muito bonita porque a gente mostra que é possível sim se detectar através de outros métodos e não simplesmente através de uma abordagem laboratorial ou química a presença do coronavírus. Testagem no Reino Unido, então, conseguiram identificar em cerca de 90% os casos positivos de Covid-19. Mas vamos em frente aqui porque temos perguntas, temos dúvidas que chegaram. Será que essa dúvida que a gente vai mostrar é a mesma que a sua? Por isso, preste atenção aqui. Paciente bariátrico pode tomar vacina contra a Covid-19? Tem o déficit vitamínico? Pergunta da Ana Carolina. Bom, pode. Na verdade, o paciente que fez uma cirurgia bariátrica, ele já tomou uma decisão importante na vida e mudou a forma do funcionamento do seu metabolismo, principalmente tendo como alvo a redução do índice de massa corpórea. E a gente sabe que a obesidade, o sobrepeso acabam sendo fatores de risco enormes para o desenvolvimento de uma forma grave do coronavírus, porque o paciente com sobrepeso, com excesso de gordura, ele tem um corpo mais inflamado do que a pessoa eutrófica. Eu quero dizer que tem o corpo dentro do que a gente considera mais próximo do normal do ponto de vista de saúde, né? Agora, lógico, ele vai ter déficit de vitamina, perfeito, tem que fazer reposição vitamínica, isso necessita, de fato, um acompanhamento médico e de nutricionista a longo prazo, mas sim, ele é um candidato a tomar a vacina para o coronavírus também, porque, na verdade, o que a gente quer é que essa pessoa, principalmente se ela tem um déficit de vitamina ou algum problema maior, tenha o seu sistema imunológico fortalecido para combater o coronavírus, caso tenha contato com a doença. Você tem alguma pergunta parecida com essa? Mande pra gente, vai lá no Twitter. Sempre lembrando que aqui não tem pergunta boba, pergunta, será que não vai ser vergonha? Não pense isso, mande a sua dúvida que pode ser a pergunta de muita gente. Próxima questão que temos, obrigada, viu, Ana Carolina, por participar com a gente. Minha irmã de 58 anos tomou a vacina da AstraZeneca e teve reação. Reações adversas são normais, doutor? Pergunta de Antônio Antero. Quando a gente leva em consideração que quase 10% das pessoas referem alguma coisa diferente do normal, como, por exemplo, uma dor no local, uma sensação, às vezes, de cansaço, ou até mesmo uma febre, uma característica fugaz. Então, ou seja, a pessoa tem isso, mas em poucas horas ou mesmo em um dia volta a ficar no seu estado normal, a gente pode ter aí como resposta que sim, alguma reação adversa é tido como esperado e isso pode acontecer, principalmente quando a gente está falando da AstraZeneca. Doutor, quando a gente fala de reação adversa, quando pensar, puxa vida, acho que está demais, porque o senhor já explicou algumas vezes, uma dor no braço, um pouco de mal-estar, algumas sensações adversas leves, né? Então, quanto a isso, as pessoas podem ficar tranquilas. Sim, quando existe, na verdade, um sintoma que atrapalha a vida da pessoa, ou, por exemplo, principalmente, né, febre, uma diminuição, na verdade, da energia vital, você precisa prestar atenção e, de fato, procurar um profissional de saúde. Mas reações mais leves, como, por exemplo, um inchaço local, uma vermelhidão, um desconforto, às vezes uma dorzinha no corpo diferente do normal, isso pode ser esperado, porque, na verdade, você está interferindo no seu corpo físico. A vacina, ela tem elementos que vão estimular o seu sistema imunológico e, de fato, o seu corpo vai reagir. Faz parte do próprio processo. Doutor Fernando, eu vou encerrar aqui agradecendo a todas as pessoas que estão mandando comentários. O Pedro, José, Marcelo, Edilson e o Laerte Nascimento comentando que o teste de bafômetro para a Covid poderia viabilizar a volta das torcidas aos estádios de futebol. Uma opinião dele, já que o senhor falou sobre ambientes com muita circulação, rodoviária, aeroporto, ele já está expandindo aqui para os estádios de futebol. Vejamos o futuro, né, gente? Vamos ver o que o futuro nos reserva em relação a esses testes rápidos. Obrigada, viu, doutor Fernando? Obrigado a você, Elise. Pessoal, até breve. Obrigada pela sua participação sempre neste que foi mais um Correspondente Médico.